sejam bem-vindos, vocês e os amigos espirituais que estão sentados lá atrás. Muito bem, conforme a Cristiane disse, nós vamos ter uma parte teórica agora, depois nós vamos ter um intervalo, a maior parte vai ser agora, né? Depois nós vamos ter um intervalo de uns 20 minutos, onde vocês podem tomar um lanche, voltar, e depois a gente faz a segunda parte, que seria a parte de Platão. Agora nós vamos falar um pouco sobre a Grécia, a cultura grega e Sócrates, né? E o significado de Sócrates para a doutrina espírita. Posteriormente, após o coffee break, nós vamos ter Platão, o significado dele para a filosofia espírita, ok? Então, o nosso enfoque é filosofia espírita e seus pontos de convergência com a filosofia tradicional. Nós vamos passar 2 filmes também, um trecho de um documentário do History Channel, que fala sobre o governo de Péricles, no século V depois de Cristo, que foi o período onde Sócrates, Platão e Aristóteles nasceram e desenvolveram o seu trabalho, né? Depois nós vamos passar um outro filme, um outro trecho de filme, mas já na segunda parte. Então vamos lá. Qualquer dúvida vocês podem ir perguntando, ok? Quando nós falamos de filosofia ou de filosofia espírita, é comum as pessoas confundirem uma disciplina com outra, né? Mas nós sabemos que tanto a filosofia espírita quanto a história do pensamento existem pontos de convergência entre ambos. E são esses aspectos de convergência que o projeto de Estudos Filosóficos Espíritas desenvolve, né? A filosofia em si é um vasto campo de estudos. Não dá, sinceramente, não dá para a gente estudar tudo numa existência só. Seria necessário a gente ter uma vida de 1000 anos para poder abarcar 2500 anos de filosofia, né? Mas, ao mesmo tempo em que é um estudo apaixonante, nós vamos encontrando esses pontos de convergência na filosofia espírita, que é qualquer coisa fantástica. Então, não é à toa que Kardec elenca, logo na primeira parte do Evangelho segundo o Espiritismo, esses aspectos mais tocantes da filosofia platônica, por exemplo, e coloca ali alguns itens de suma importância para o desenvolvimento da filosofia espírita, e o que é mais importante, ele coloca isso na abertura do Evangelho segundo o Espiritismo. Alguém poderia dizer, mas o que tem que ver religião com isso? Só que o Espiritismo não é uma religião, é uma doutrina com desdobramentos ético-morais. Então, Sócrates, como fundador da ética, da moral, e Platão como sendo seu discípulo, sem dúvida nenhuma que deveriam estar na abertura do Evangelho segundo o Espiritismo, muito embora também pudessem estar na abertura do Livro dos Espíritos, por exemplo, né? Mas o que mais nos interessa agora é o Evangelho segundo o Espiritismo. Aliás, nós fizemos uma palestra aqui na semana passada, sobre o Evangelho, onde a gente destacou esse aspecto. Muito bom. As antecipações filosóficas do Espiritismo remontam, portanto, a Sócrates e Platão, conforme o Evangelho demonstra ali na primeira parte. Passam por Aristóteles, Abelardo, Pedro Abelardo, no século XII depois de Cristo, foi um dos que primeiro questionam a incoerência entre fé e razão no seu tempo, né? Foi um período pós-Agostinho e, portanto, a teologia da religião formal já estava tomando conta de todo o pensamento proto-medieval, né? Mas Pedro Abelardo, já em Paris, na Universidade de Paris, começa a desenvolver um trabalho junto aos seus alunos, que é um trabalho de estudo e debate e discussão de alguns aspectos que a doutrina religiosa, a teologia católica, tinha imposto como sendo dogma, né? Ou dogmas constantes da sua própria teologia. Então, a gente vê ali que Abelardo pode ser chamado como um dos precursores da doutrina espírita. O seu pensamento é de tamanha coerência que ele vai ao encontro do pensamento posterior, no século XVI, de René Descartes. Herculano Pires fala dos dois, Abelardo e Descartes, como homens do futuro presos irremediavelmente na armadilha do presente.
O presente deles é a escolástica. E o futuro é o futuro da modernidade, né? Então, foram homens que transitaram em períodos um tanto obscuros para o pensamento, mas que souberam desenvolver e souberam atuar como precursores de uma ideia maior que chegaria depois, que é o Espiritismo, né? Muito bom. Então, passam por Aristóteles, Abelardo, Descartes e, através do tempo, em correlações poderosas com Kant, Spinoza, Hegel, Bergson, dentre outros, e o próprio existencialismo. Todos esses pensadores têm ideias em comum com o Espiritismo. Essas ideias desses pensadores são desenvolvidos no projeto. E nas aulas que nós temos aqui no grupo de estudos de sábado, das 17 às 19 horas, né? Então, o pessoal que participa conosco, ou que participou, como é um grupo de estudos, não tem necessariamente a necessidade de formação. Um grupo de estudo de desenvolvimento de pesquisa, de estudo e pesquisa. Então, as pessoas encerram o ano e depois voltam no ano seguinte, né? Os mesmos participantes. Isso é muito bom, porque as pessoas vão aprofundando os conhecimentos, tanto em filosofia quanto em filosofia espírita, nesses aspectos de convergência, tá? Existencialismo também, por incrível que possa parecer. Então, no seu aspecto filosófico, o Espiritismo enquadra-se rigorosamente na tradição filosófica. É uma filosofia do espírito que parte da essência espiritual para explicar a existência material. Então, aqui é que está a diferença com a filosofia, percebe? Porque a filosofia que hoje se prende ao existencialismo, ou às escolas existencialistas, principalmente com o Luc Ferry na França, e Alain de Botton também na França, Inglaterra. Então, esses pensadores, eles aboliram a ideia de espírito na concepção espírita, né? Então, nós sabemos que o espírito é imortal, né? Mas a filosofia não considera isso, né? A metafísica deixou de ser um instrumento de estudos, voltou com Bergson na década de 40, mas, infelizmente, parou por aí, né? A gente vê muito poucos pensadores hoje voltando nessa mesma ideia. Somente a filosofia espírita foi a fundo nessa ideia e desenvolveu com Kardec, com Denis e com Herculano Pires a ideia de que a filosofia espírita é uma filosofia do espírito, né? Portanto, ela pode ser trabalhada sob o ponto de vista do espírito imortal. Então, a gente sabe que nós vivemos nessa existência, vamos viver numa outra existência, numa outra dimensão, sem solução de continuidade. Então, a nossa evolução se dá de forma contínua, né? A filosofia não considera isso, infelizmente. Citando Platão como precursor do Espiritismo, Kardec enfatiza a alegoria da caverna como a natureza efêmera e irreal da matéria, face à brilhante realidade espiritual. Nós vamos aprofundar um pouquinho esse conceito depois com Platão, mas já, de uma certa forma, a gente vai entrar nesse assunto, porque a alegoria da caverna ela pode ser aplicada em qualquer circunstância da nossa existência, principalmente no momento atual, né? Onde nós estamos tão presos às sombras que a vida nos pode oferecer, ou que nós temos somente o foco nessas sombras, não é? Ou seja, é quase como se fosse assim uma imitação, assim como Platão diz que a nossa vida aqui na Terra é uma cópia mal feita do mundo das ideias, e o Emmanuel corrobora isso, ele vai dizer que o mundo espiritual é o mundo onde a gente vive, que aqui é uma cópia muito mal feita também, né? Quer dizer, os dois têm a mesma forma de pensar. Então, nós somos, a gente pode dizer que a humanidade como um todo está vendo somente as sombras dessa caverna. Quando alguém desafia o status quo, né, e sai fora da caverna para ver o mundo realmente com tudo aquilo que ele possa oferecer, né, ou seja, a busca da verdade em si, a verdade intrínseca que está no ser humano, mas que muitas vezes ele se recusa a visualizar, então aqui, esse daqui realiza-se como ser pleno,
Esses daqui continuam presos aos sistemas, ao status quo, tudo aquilo que a sociedade impinge como sendo aquilo mesmo que a gente tem que viver, não pode sair disso. Inclui-se aqui as ideias midiáticas que surgem hoje por meio dos meios de comunicação, né?